E hoje é noite de oração de libertação. Há muitos cristãos que não sei qual mistério, porque eu digo para você, igreja, culto de libertação é para aqueles que têm e almeja o desejo de sair dessa prisão espiritual. Mas pastor, eu sou liberto, amém. É aí que você tem que participar, porque nós temos familiares que ainda precisam se libertar. Há muita gente da nossa família escravizados. Há muitas pessoas da nossa família, amada igreja, que nesse exato momento agora estão escravizados por Satanás. O diabo oprimindo sobre eles, colocando doença, a enfermidade, perturbação, quem sabe desejo até mesmo do suicídio. E como é que nós podemos olhar para a nossa família e sequer, amada igreja, nem oramos por ela? E a Bíblia diz: aquele que não ora pelos seus familiares é pior do que um descrente. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Preste bastante atenção, amada igreja, porque esse momento, esse pouco tempo que nós iremos passar aqui, amada igreja, é o suficiente para que nós possamos ouvir palavra e possa mudar o destino da nossa vida. Você entrou por esta porta e daqui a pouco tu vai sair por ela, mas eu creio que você tem toda a chance. O Senhor está nos dando toda a oportunidade de sairmos daqui, não como nós entramos, sair transformado pelo poder da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7. Eu não preparei mensagem. Eu creio que o Espírito Santo já tem uma mensagem para nós hoje, nesta noite. Tiago capítulo 4, versículo o quê? 7. Eu falei o quê? Tiago capítulo 4, versículo. Vamos esquecer? Mas pastor, eu não memorizei ainda. Tiago 4, 7. Você precisa e nós precisamos desta palavra para algum momento da nossa vida. A Bíblia, ela tem passagens específicas para cada situação que você está vivendo. A palavra diz assim, igreja. Olha o segredo, igreja. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de quem? Mas qual o mistério que o diabo não quer fugir de nós? Por quê? Pastor, eu sou crente. É você mesmo que tem que a cada dia buscar mais força em Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. O segredo da igreja é se sujeitar a Deus. É de reconhecermos que nós somos tão limitados e que para nós possamos a resistir, a sobreviver em um mundo tão cruel como nós estamos vivendo. E a Bíblia diz que o mundo jaz o quê? No maligno. Não é que o mundo é do maligno. O mundo não é do diabo. O mundo é de Deus. O diabo, ele não tem nada na vida. É um desgraçado, miserável, pobre. A única coisa que os demônios têm de garantia é o largo de fogo. Esse, eles têm de garantia. E eles sabem que um dia eles irão ser lançados dentro do largo de fogo. Esta é a maior garantia que ele tem. Eu quero dizer para você, amada igreja, que nós estamos em uma batalha constante. Se tem um povo que deve batalhar constantemente, é o povo de Deus. Porque o diabo não desiste. Ele não desiste, amada igreja, daqueles que estão procurando ter uma vida diante do Senhor. A razão de muitos cristãos
Viver uma vida de fracasso é porque é uma luta contra eles. E chega, amada igreja, chega de perdermos tempo. Já perdemos muito tempo na vida. Há muitos de vocês que têm olhado para a sua vida e perguntado: Deus, o que aconteceu com a minha vida? Eu parei no tempo, eu rodei em círculo, andei em círculos. Sujeite a Deus, igreja. A cada dia se esvazia de vocês mesmos. A cada dia, amada igreja, pega o pecado, que é uma ofensa contra Deus, lance fora do teu coração. O teu coração é um depósito que não é para guardar sujeira, para guardar pecado. O teu coração é para guardar santidade do Senhor. E quando um coração se sujeita a Deus, Deus se volta para esta pessoa. Porque nós só buscamos e temos força para resistir a Satanás, aos ataques do diabo, é se nós nos sujeitarmos ao Senhor. Um cristão que não se sujeita ao Senhor, nas suas batalhas espirituais, é impossível vencer. É impossível. Porque nós estamos numa batalha constante. É a tua saúde que é atacada constantemente. É a tua família que é atacada constantemente. É os teus negócios. É os teus projetos. Há uma luta, parece que não tem fim. Mas o segredo, igreja, é se sujeitar a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós procuramos viver uma vida pautada no Senhor. Procuramos viver uma vida em santificação com o Senhor. E depois está preparado para as lutas. Quanto mais nós nos sujeitamos a Deus, mais nos fortalecemos espiritualmente, porque sabemos que iremos encontrar os nossos inimigos invisíveis. A qualquer momento ele surge no teu casamento, ele surge nos teus filhos, ele surge na tua casa, surge nos teus negócios. A qualquer momento eles estão surgindo para tentar nos frear. E como é que eu consigo fazer com que o diabo, ele tem que fugir da minha vida, dos meus caminhos? Me sujeitando a Deus. Ele não pode resistir a um cristão que sujeita a Deus. Esta semana estou batendo desde o domingo na tecla sobre com que nós devemos estar preparados para estar lutando. Acabou o tempo, igreja. Não temos mais tempo a perder para estar lutando com as pessoas. Chegamos a uma maturidade espiritual, chegamos a um certo limite de caminhada no caminho do Senhor, que nós temos que acordar enquanto é tempo. Não deixe Satanás criar barreiras e bloqueio na tua mente. A nossa luta não é contra as pessoas. Já perdemos muito tempo lutando com as pessoas. Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Às vezes tem tantos problemas que não conseguimos resolver, que isso causa uma frustração dentro de nós. Não existe um soldado numa guerra, amada igreja, que está imune aos ataques. Muitos são feridos, mas mesmo feridos não são derrotados. Em muitas batalhas espirituais, às vezes nós somos atingidos, mas não derrotados, porque nós temos um Deus conosco. A Bíblia fala, amada igreja, que a nossa luta, ela está escancarada. Só o cego espiritual que não consegue enxergar isso. As nossas lutas não são com esses demônios ralés por aí. É principado. A igreja, muitos estão lutando o tempo todo, como essas falanges das trevas, e nós esquecemos que a nossa luta é contra os principados e potestades. Esses são demônios específicos, potestades específicas, que eles não estão preocupados em um corpo para entrar e manipular, porque eles não podem entrar em um corpo de uma pessoa. Eles não estão preocupados
e entrar em corpo de pessoas, porque eles são patentes, são demônios, são príncipe, são potestade, amada igreja, que ele não está preocupado em um corpo, ele está preocupado com o seu exército de destruição, comandando esses exércitos para destruir. Eu já falei isso aqui, destruir famílias inteiras. São os demônios territoriais. Eles delimitam uma área de atuação. E a família, que foi delimitada por esta potestade, é uma família, amada igreja, que vai de mal a pior. Famílias que morrem só de acidente, famílias que ninguém dá certo no casamento, famílias que tudo morre com câncer, famílias que tudo morre na mão da polícia, famílias que tudo morre na cachaça, nas drogas. O que está por trás disso? São potestades que escolheu a família, marcou a família para destruir aquela família. E esses demônios, eles recebem ordem dos seus superiores, e a missão dele, que eles são a própria destruição. Nunca esqueça isso, igreja. Tudo que eles precisam é de um corpo para trabalhar, é de uma mente para manipular, é de um corpo para adoecer, um corpo para prostituir. Toda vez que você ver um ser humano que está sofrendo, que está gemendo, não é por um acaso. Existe algo por trás que está levando aquela pessoa, levando aquela família a sofrimentos. E quanto mais uma família sofre, e quanto mais uma pessoa sofre, o diabo, ele está feliz. Ele está alegre em estar em um corpo de uma pessoa, levando a pessoa a fazer do seu corpo um instrumento dele, a fazer do seu corpo uma prostituição, a fazer de um corpo doenças que os médicos não descobrem, problemas psiquiátricos, problema psicológico. Famílias inteiras estão sendo devastadas, amada igreja, por essas forças malditas. E nós, como igreja do Senhor, ficamos de braço cruzado, achando que as coisas que estão acontecendo, isso é tudo normal. Não tem normal coisa nenhuma. Não existe uma pessoa ou um campo de batalha neutro. Não existe. O ser humano, ou ele está sob influência de Deus, ou ele está sob influência de Satanás. Porque não existe um ser humano em um campo de batalha neutro. Ele está sobre essas duas influências, e não tem como. Então, a porta de entrada é a mente. E quando ele entra na mente, que ele manipula a mente, amada igreja, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem diazepam, não tem clonazepam, não tem nada, igreja, que faça com que esse espírito desaloje de um corpo de uma pessoa. Mas enquanto ele estiver ali, ele está levando o ser humano a um sofrimento. E o pior, quer tocar no coração de um pai, de uma mãe, toque de um filho. É ou não é? Faça tudo, toque em mim, mas não toque no meu filho. Porque tocar em um filho está tocando no coração de um pai ou de uma mãe. O diabo sabe que ele não pode ir lá nos céus e pegar Deus, mas o que é que ele faz? Ele vinga nos seus filhos. Ele tenta levar o ser humano aos piores sofrimentos, para tentar alcançar o coração do Senhor. É uma batalha terrível, igreja. 1 Pedro 5,8. Olha o que a palavra diz. Sede sóbrio. Sóbrio quer dizer moderado. Vigiai. Qual a função de um vigia? Todo vigia tem uma área delimitada para eles tomar de conta. E eles não podem dormir.
E eles estão atentos a qualquer intruso entrar dentro da área de trabalho dele. E assim nós temos que estar atentos no mundo espiritual, para quando esses intrusos adentrar o nosso caminho, a gente estar atento, amada igreja. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Anda o quê? Ao derredor não é o redor. Ele anda ao derredor. Procurando o quê? Tragar, destruir. E ainda a Bíblia diz, bramando como leão, buscando a quem possa destruir. Tudo que ele encontra pela frente, ele destrói. Ele tem prazer em destruir uma vida. Ele tem prazer de matar. Esta semana me ligou uma pessoa, disse: pastor, só esse ano já morreu 6 pessoas da minha família. E o pior, uma pessoa da minha família era crente, morreu de desgosto. E ela saiu enumerando os tipos de mortes que foram dizimando a família. O que é que está por trás disso, igreja? Se não é uma potestade. Cada pessoa que morre de uma família são sangue derramados. E cada sangue, cada gota de sangue que é derramado de uma pessoa, os demônios se sentem mais fortalecidos para vir como um rolo compressor e causar mais morte ainda. Potestade dominando famílias, levando destruição, lágrima de sangue. Eles não estão a brincar com nenhum de nós. Por isso que a Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. No livro de Salmo 34:7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao lado dos que o temem e os livra. Isso quer dizer, quando um cristão, ele teme ao Senhor, ele se sujeita à palavra do Senhor, a Bíblia diz que os anjos são obrigados, ordenados pelo nosso Senhor a estar ao nosso lado para nos proteger. Isso chama-se uma proteção especial. Todo aquele que teme ao Senhor tem uma proteção especial. Mas pastor, e quando uma pessoa deixa de temer a Deus, o que acontece? Esses anjos, eles podem estar ao nosso redor? Não. Não, porque os anjos, ele cumpre uma ordem em obediência ao Senhor. A palavra do Senhor para os anjos é: todos que o temem, guarde, proteja, protege. A promessa é para os que temem. Mas pastor, e para os que não temem? Eles não têm uma proteção especial, têm uma proteção natural. A razão de o diabo não matar toda a humanidade é a misericórdia de Deus que sustenta essas pessoas. Porque nenhum demônio ele mata uma pessoa sem que Deus não autorize. Não é como o diabo quer. Vou matar todo mundo, não é assim. Ele está sob controle, sobre o poder de Deus. Ele só alcança uma pessoa para matar quando Deus permite. A paciência de Deus tem limite. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do seu teu Deus, não vos endureçais o que o vosso. Deus tem livrado muitas pessoas. Há muitos momentos em nossa vida que o diabo veio para nos matar, mas o Senhor colocou seus anjos e nos protegeu. E até um dia você disse: se não é Deus, eu não estava mais aqui. Se não é Deus, eu já tinha morrido. Mas foi aquele momento que Deus, pela sua misericórdia, ou mesmo pela uma proteção natural, Deus enviou um anjo lá para proteger, mesmo num dia que nós estávamos distante de Deus. E foi aquele momento
que o diabo veio para matar. O que nós lemos em 1 Pedro 5,8, que o diabo ele está ao nosso derredor e o anjo está ao nosso redor. Não perde o temor da palavra de Deus, igreja. Tema esse Deus. Porque na hora que o diabo, como diz a Bíblia, ele runge, são os problemas que ele lança. E às vezes são problemas que desgraçam a vida de uma pessoa. São problemas que ele deixa a pessoa numa situação que talvez para se levantar, só Deus. Ele não está para brincar com ninguém. Ele está para desgraçar a vida das pessoas. E o desejo dele, amada igreja, é usar ser humano como instrumento na mão dele, para que cada ser humano vai destruindo o próprio ser humano. Que cada ser humano vai matando o próprio ser humano, matando o seu semelhante, destruindo tudo. Como um rolo compressor, vai passando por cima de todos. Mas aqueles que temem ao Senhor, há anjos que protegem, não perde o temor do Senhor, igreja. A batalha espiritual que nós estamos vivendo é uma questão de vida ou morte, ou de sobrevivência. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. Muitos de vocês entendem que já perderam muito tempo na vida, reclamando, murmurando, questionando, que Deus é esse, que Deus não me ouve, o que aconteceu com minha vida? Trabalhei igual um condenado, cheguei a essa idade, eu olho para trás, é como se eu cruzei os braços, não construí nada em minha vida, ou aquilo que eu trabalhei anos e anos, derramando o meu suor, eu olho agora, perdi tudo, é uma destruição. Nós não estamos só nessa batalha, estamos cercados de inimigos, amada igreja, que a cada dia pessoas que têm olhado para você, olhado às vezes do nada com ódio e com raiva, se pudesse pegava você, esmagava você. Seres humanos que passam a ter ódio do outro do nada. O que é que está por trás disso? O que acontece com determinadas pessoas que chegaram em certos ambientes, acabou o ambiente, acabou a alegria, acabou a saúde. A pessoa entra e sai e deixa os problemas. O que é que está por trás dessas pessoas? A palavra de Deus não volta vazia, igreja. O maior problema é a dificuldade que nós temos de entender e compreender a palavra de Deus. É isso que o diabo quer, ver o cristão sem o conhecimento da palavra de Deus. Não leia a Bíblia, não tenha propósito, não procure alinhar a sua vida com o seu Deus. E ele vai sugando as forças, ele vai arrancando as forças. A história de toda a humanidade, amada igreja, foi marcada por muita luta, por muita dor, por muito sofrimento. A Bíblia não apresenta um evangelho light, um evangelho de mar e rosas. O evangelho sempre é estreito e só vai passar aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? A Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito é o quê? Se esfriando. É o que está acontecendo com a humanidade. A cada dia a humanidade já está sem amor. Por quê, pastor? A iniquidade, o pecado entrando no coração. Cada ser humano que mergulha no pecado, menos amor ele tem no coração. E o que vai sobrando é ódio, é revolta, é mágoa. A gente esquece que nós estamos envelhecendo. A gente esquece, amada igreja, que nós estamos em uma reta final. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos daqui para frente. Nós não sabemos. Quem sabe se esse ano a gente não vai partir deste corpo. A coisa está mais séria do que podemos imaginar. A nossa luta, amada igreja, é contra os principados e potestades. Esses dominadores que têm trabalhado sobre a nossa família, querendo ver a destruição da nossa família. Mas eu quero dizer, amada igreja, que o Senhor nos deu poder e autoridade. Se tem um povo nessa terra que representa a Deus, é a sua igreja.
Ele nos deu autoridade. O Senhor nos revestiu de autoridade. Nós somos autoridade sobre os demônios. Não tem questionamento, igreja. Ou você crê nesta palavra, ou muitos vão se achar coitadinhos o tempo todo da sua vida. Eu quero dizer para você, igreja, o diabo ele tem que olhar para mim e olhar para você. Ele tem que bater continência. Eles têm que olhar para nós e não suportar ver a luz de Deus sobre nós. As trevas não poderão resistir a esta luz que está dentro de nós. Ou nós cremos assim, ou a nossa luz não vai brilhar nunca. Pastor, só sabe eu e Deus o que eu estou vivendo. Só sabe eu e Deus o que eu estou vivendo. Deus conhece os seus problemas muito mais do que vocês. Mas eu estou na igreja, pastor. Igreja não é garantia de salvação para ninguém. Há muitos que pensam assim: estou na igreja, estou salvo. Estou na igreja, estou livre de ataques. Pelo contrário, estar na igreja são os mais que são atacados. Porque Satanás está trabalhando lá fora para fazer com que as pessoas não adentrem aqui. Mas quando as pessoas adentram a igreja, eles estão trabalhando para com que tire as pessoas aqui de dentro. Esfria. Coloca um balde de água gelada na fé da pessoa. Nós estamos numa batalha, igreja. Ou nós nos dobramos e sujeitamos ao nosso Deus, ou então Satanás nunca vai deixar a nossa vida, deixar os nossos caminhos. Luta, igreja, se sujeita ao Senhor, independente a luta que vocês estão passando. Eu tenho batido na tecla: não desista desse Deus. Ainda que pareça que o caminho é muito longo, que o caminho é muito estreito, mas pastor, eu estou cansado, pastor, eu não tenho força. Deus não precisa da nossa força para vencer as lutas. É com a força dele. É na nossa fraqueza, amada igreja, aonde o poder de Deus se aperfeiçoa. É aquele momento que você pensa que está à margem de uma queda, é onde Deus está tão próximo que te levanta antes da queda. Isso já aconteceu na tua vida. O momento que você estava balançando, cai para lá, cai para cá, e o Senhor te sustentando. Nós estamos numa batalha, igreja. Não é porque nós estamos numa igreja, não é porque nós somos cristãos, que nós somos imunes aos ataques malignos. O mundo desconhecido, o mundo difícil de entender e compreender, o mundo espiritual. Os nossos olhos precisam se abrir no campo espiritual para que nós tenhamos uma noção, entender e compreender, amada igreja, como é que nós devemos andar nesse caminho espiritual. É uma terra minada. Quando pisa em falso, explode um problema. E muitas vezes atinge a tua saúde, atinge a tua família. Olha como nós estamos sendo monitorados todos os dias. É por isso que nós temos que depender de Deus para sobreviver. Precisamos estar em constante oração, vigiando constantemente, amada igreja, porque quando nós se acomodamos na nossa fé, o diabo ele entra de uma hora para outra e bagunça tudo. Como seria bom se aqui tivesse hoje muitas pessoas doentes, perturbadas, porque eu creio que aqui tem um Deus que pode curar e libertar.